dia, boa tarde, boa madrugada, ou qualquer coisa para você. Vamos iniciar aqui no portal Silvio Sandi mais um curso de Direito Administrativo, exercícios focado, na verdade, na banca CESP. Eu vou direto ao ponto, sem rodeio. O professor de vocês é o professor Sionil Borges, professor de Direito Administrativo aqui do portal Silvio Sandi, com uma vasta experiência aí do ano desde 1900 e sei lá, né? Não vou revelar, né? Não quero revelar a minha idade, a minha experiência. Saiba que o professor conhece um pouco, sobretudo dessa banca, digníssima banca CESP. Vamos aqui ao nosso primeiro tema, aquele tema que é intragável, não digerível. Você, concurseiro, concurseira, não gosta de estudar a história do direito administrativo, suas fontes, contribuições do direito alienígena para a formação do nosso direito administrativo. Então temos aí mais de 70 exercícios para essa nossa primeira aula. Vamos lá. A origem do direito administrativo brasileiro. Deixa eu colocar aqui um marca-texto. Origem do direito administrativo brasileiro. Óbvio que o surgimento do direito administrativo brasileiro é posterior ao surgimento do direito administrativo de outros países, como o da França, como o italiano, como o sistema norte-americano, embora no sistema norte-americano o direito administrativo se ressinta, na verdade, da mesma natureza, o mesmo regime jurídico administrativo que nós aqui no Brasil sentimos, o alemão, cada qual contribuindo para a formação do nosso direito administrativo. Então, uma primeira questão de prova é saber ter ideia dessas contribuições para a formação do nosso. Primordialmente, está aí no quadro de vocês, o direito administrativo brasileiro, ele corporifica, integra ele contribuições do sistema francês, como a responsabilidade civil do Estado. Eu não tenho dúvida, e aqui eu coloco em cor vermelha, parágrafo 6º, artigo 37 da Constituição Federal, que a responsabilidade civil do Estado, a responsabilidade objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, hoje encontrada no parágrafo 6º do artigo 37, é sim uma contribuição advinda do sistema de direito administrativo francês, assim como também é contribuição do sistema legal dos servidores. Durante muito tempo, dentro do nosso sistema jurídico, não havia independência, estabilidade e proteção aos servidores, quando da troca de governos, pelo fato de o cargo público ser uma prebenda, ser um prêmio, troca governo, os ocupantes dos cargos são desalojados. É o chamado sistema do spoil system, de desalojar para usar os cargos como prêmios, congratular aqueles que apoiaram aquele governo que chegou ao poder. Hoje não. A troca de governo, os cargos efetivos, os empregos efetivos que foram admitidos via concurso público, a eles se confere uma certa proteção. Aos cargos efetivos gera-se uma estabilidade, aos empregados públicos. Entenda, não é assim uma dispensa de qualquer forma. Costuma-se exigir, sobretudo para prestadores de serviços públicos, como é o caso da ECT, específico da ECT, o devido contraditório e ampla defesa. É uma empresa pública, uma sociedade de economia mista que presta serviço público. No caso específico da ECT, a dispensa não é imotivada, deve ser motivada, precedida de contraditório e de ampla defesa. Então, existe um sistema legal para os servidores. Jurisdição dual? Peraí. Professor, agora não. Do direito francês, nós não temos a contribuição da jurisdição dual. E daqui a pouco a gente explica numa próxima questão do que se trata a jurisdição ou sistema administrativo jurisdicional dual. Mas não é só do sistema francês que retiramos contribuições. Temos o direito italiano, veja o exemplo aqui das autarquias, pessoas jurídicas, direito público, desempenham atividade exclusiva do Estado, das entidades paraestatais. Significa dizer que a paraestatalidade é uma contribuição advinda do direito italiano.
norte-americano, temos contribuições como mandado de segurança, mandado de junção, agências reguladoras, também chamadas de controladoras, parcerias público-privadas. E o sistema de jurisdição una. Olha aí que bacana. Significa dizer que adotamos dentre nós o chamado sistema inglês de jurisdição e não o sistema francês de jurisdição. Isso cai em prova? Não, isso não cai, isso despenca em prova. E no direito alemão, das várias contribuições, destaco aqui a segurança jurídica. Professor, é sério que eu tenho que conhecer as contribuições advindas dos direitos do lado de fora do Brasil para a formação do direito administrativo brasileiro? Durante muito tempo eu defendia que não. Defendia que não. Saber o que vem do direito canônico como a função social da propriedade? Diria que não. Até que, primeira questão, uma vez que o direito administrativo brasileiro foi influenciado pelo direito estrangeiro, e foi, de fato, a forma de aplicação do princípio da segurança jurídica exprime a força do direito alemão, no direito administrativo pátrio brasileiro. Será que é verdade? Será que a segurança jurídica vem do direito alemão? Sim. Ou seja, durante muito tempo, a banca se restringia às contribuições advindas do francês ou do sistema inglês, jurisdição una, ou mesmo as contribuições do direito francês, como a inserção do princípio da moralidade, a responsabilidade civil, as cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, sistema legal dos servidores, parava aí. Mas foi além. Então a sua banca está indo além. Então a gente tem que ter aqui mais outras contribuições dos direitos alienígenas, como o italiano e o norte-americano. Não tenho dúvida de que vai cair. O sistema de parceria público-privada é uma contribuição do direito italiano. Resposta errada, é do sistema norte-americano, anglo-saxão. Então guarda carinhosamente essas contribuições, esse quadro ser-lhe-á útil em breve. Vamos à nossa próxima tela. Então o item está certo. Agora eu entro, de fato, nos sistemas de jurisdição. Sistema aplicável é o que importa para nós. E o inaplicável. O inaplicável é o dual. Existem duas formas de você pacificar um litígio. Existem duas formas de você definir uma determinada matéria, em âmbito administrativo ou ainda judicial. Significa dizer que, na França, uma decisão administrativa não pode ser controlada pelo Poder Judiciário. É o que se denomina de contencioso administrativo. Na França, uma decisão administrativa não pode ser sindicada, controlada, contrastada, levada à apreciação do Poder Judiciário, ainda que tenha uma lesão. Na França. Mas esse sistema é inaplicável entre nós. O que aplicamos até como resultado da inserção no texto constitucional no inciso 35 do artigo 5º do texto constitucional, o chamado princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Ou seja, nenhuma lesão ou ameaça poderá, por lei, ser afastada da apreciação do Poder Judiciário. Temos aí o sistema de jurisdição una. Às vezes aparece em prova também o nome única, dando a ideia de que a pacificação social é um monopólio do Poder Judiciário no Brasil. Temos aqui o sistema inglês de jurisdição una única, passando uma ideia-regra de que a pacificação social, a coisa julgada, definitiva, insindicável em qualquer outra esfera de poder,
é algo de exclusividade do Poder Judiciário dentro dessa ideia de separação harmônica e independente de poderes, sistema de freios e contrapeso, check and balance. Uma observação para antes de analisar a nossa segunda sentença. E coisa julgada administrativa, professor? Ela existe porque você está dizendo que na França tem lá forma coisa julgada. Aqui forma coisa julgada e aqui forma coisa julgada. A matéria tanto é pacificada no âmbito do Poder Judiciário, como também no seio, no interior da própria administração pública. Mas no Brasil, pelo fato de vigorar o princípio da inafastabilidade do poder, da tutela, do controle judicial, a coisa julgada administrativa, você vai anotar, existe, porém, de efeitos internos. Explica isso. Tem coisa julgada administrativa? Tem. Mas o efeito é só interno. Ou seja, impede que a própria administração reveja sua decisão. Se você, particular, está em litígio com a administração pública e você perde na instância administrativa final, você pode procurar o Poder Judiciário. Mas se chega ao final, a administração pública não pode mais procurar o Poder Judiciário, porque para ela formou coisa julgada administrativa. Ou seja, formalmente, a matéria não pode mais ser revista dentro da própria administração. Mas a matéria, o conteúdo, o particular se sente prejudicado pode levar à guarida, à proteção, à tutela, à sindicabilidade pelo Poder Judiciário. Vamos à questão. Diz assim: o sistema de contencioso administrativo ocorre no âmbito de tribunais de competência especializada, que não integram a estrutura do Poder Judiciário, cujas sentenças são dotadas de força julgada. Ele está mencionando aqui o seguinte: vamos imaginar Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados e, onde houver, Tribunal de Contas do município, onde houver Rio de Janeiro e São Paulo. São tribunais especializados, quer dizer, do lado de fora do Poder Judiciário. São estruturas administrativas do lado de fora do Poder Judiciário. Então, a priori, a rigor, uma decisão não forma coisa julgada. Ah, não forma? Pode vir a formar sim. É a chamada coisa julgada administrativa. Professor, tem um outro tribunal que também tem. Eu vou acrescentar aqui a Justiça Desportiva. A Justiça Desportiva é um tribunal, só que as decisões da Justiça Desportiva são administrativas. São definitivas? Formam coisa julgada administrativa, professor? Formam. No interior destes tribunais. É isso. Então a sentença é verdadeira. Vamos à próxima questão, mas antes dela, seguindo aqui a ideia, né, uma ideia de aprendizado, antes da questão propriamente dita, falar alguma coisinha aqui, lembrar, só reforçar que é muito comum, nós concurseiros, temos uma ideia que essa jurisprudência, enquanto somatório de decisões que caminham reiteradamente em um único sentido, convergentes àquele caminho, elas advêm da estrutura do Poder Judiciário. É muito comum entender que a jurisprudência, que essa sabedoria, essa prudência, né, de dizer o direito de forma sábia, com sabedoria, isso é jurisprudência. Advém de órgãos, estruturas integrantes do Poder Judiciário, como STJ, STF, Tribunais, TRFs, TST, TRT, TRE, TST, TSE. Mas não. Você vai guardar carinhosamente que a jurisprudência também pode ser formada por órgãos administrativos. Ou seja, esses órgãos administrativos vão definir
litígios, definir demandas, definir contendas, ou seja, contencioso ocorre dentro da administração pública, seja dentro do Poder Judiciário, seja dentro de um órgão puramente administrativo. Órgãos administrativos também têm litígios, ou não tem? Demandas, contendas, ou seja, o contencioso administrativo existe no Brasil. E lá dentro se forma, inclusive, jurisprudência. O que não existe é o contencioso no modelo francês. Nós temos um contencioso, temos formação de coisa julgada, mas o que a gente não tem é o modelo francês, porque toda decisão administrativa, exceto um determinado conteúdo chamado mérito, é sujeita à apreciação do Poder Judiciário. Então façamos a leitura. Como exemplo da incidência do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional sobre os atos, é correto citar a vigência do sistema contencioso administrativo francês? Esse item está escandalosamente errado, não se aplica entre nós. E agora a gente entra num campo, um campo que eu considero assim, depois das contribuições advindas dos direitos alienígenas, em que a sua banca começa a ingressar nas contribuições de direitos outros do que o francês primordial, mas tangencialmente há contribuições do italiano, do alemão e até do anglo-saxão para a formação do nosso. Toda essa parte de controle judicial, por exemplo, praticamente toda ela, advém do sistema norte-americano. Todo o sistema de parcerias atuais advém também do sistema norte-americano, anglo-saxão. Lá começou essa estrutura do enxugamento da máquina administrativa diante de crises financeiras, crises fiscais ocorridas na década de 70. Então, lá, por exemplo, na Inglaterra, se empreendeu reformas, buscando na iniciativa privada alguém que possa fazer tarefas que o Estado primordialmente não teria que realizar. É isso. Então fica de olho. Agora, um outro ingrediente que costuma cair, e a sua banca adora isso, são os critérios e escolas de definição do direito administrativo. A primeira delas, critério exegético. Gente, exegese, vem de interpretação. Caótico, legalista ou francês. Exegético legalista quer dizer que o direito administrativo ele é interpretado com base nas leis. O que não está na lei não é direito administrativo. Você tem que chegar à conclusão de uma situação concreta a você colocada, posta, a partir da leitura da lei. Significa dizer que o critério exegético, essa escola, os seus defensores, não levavam em consideração algo que vem antes da lei. Algo que serve de vetorização da lei, fundamentação da lei. Você abre a lei e na sua genética, lá encontramos princípios. Então, pela escola exegética, caótica, legalista ou francesa, o direito administrativo se resume só à interpretação das leis, deixando de lado, e a ponto da crítica, os princípios, o valor dos princípios, a carga normativa de um princípio, enquanto regra de otimização. Outra escola, escola do serviço público. E aí nós temos dois grandes defensores dessa escola, Leon Duguy e Gaston Gesse. Leon Duguy vem antes de Gesse, Gesse é aluno de Duguy, e defende que tudo é serviço público. Toda atividade, seja ela interna, seja ela, portanto, não usufruída por nós destinatários, seja aquela que é usufruída diretamente pelo cidadão. Gesse não. Só é serviço público aquela atividade usufruída materialmente pelo cidadão. Uma concepção ou outra hoje ela tem suas críticas e não cabe nesse momento criticá-los. É ter ideia de que a sua banca costuma inverter. Inverter o quê? Inverter que Leon Duguy defende serviço público em sentido restrito e que Gaston Gesse defende o sentido amplo. Né? Ele
J, L, I, J, G, H e L. Não dá nem para... D, do Gui e Jesse. Não, D, eu tenho certeza absoluta. Né? Criar aqui um mnemônico, letra D, o J vem depois. Então, lembrar que do Gui foi professor de Jesse. Então, do Gui fala que é tudo. E o seu aluno tenta aprimorar, fala que é só um pedacinho. Então, primeiro é tudo e depois o segundo restringe. Então, primeiro vem o D, de do Gui, depois o Jesse, J. Se você levar Leon e Gaston, já não vai dar, esse mnemônico não dá tão certo. Poder Executivo. Poder Executivo, por esse critério, também chamado de italiano, o direito administrativo só é aquele advindo do Poder Executivo. Hoje, dentre nós, esse critério não é válido. Afinal, no Brasil, a separação de poderes não é rígida, mas sim flexível, moderada, a ponto de comportar, ao lado de uma função típica, como administrar, também uma função atípica de legislar. Além de legislar, o legislativo pode administrar e, às vezes, excepcionalmente, julgar. Poisson publique. O que é poisson? Poisson é força. Força. E você vai me dizer, horizontal ou vertical? Significa dizer que o direito administrativo é baseado na ideia de igualdade jurídica ou desigualdade jurídica. O Estado manda em nós, independentemente de nossa concordância, anuência, aquiescência, devemos cumprir. Não é com certeza horizontal. Poisson é força, prerrogativa. O Estado tem prerrogativa que nós, particulares, em regra, não temos. Vigora o princípio da supremacia do público sobre o individual. Esse critério diz exatamente isso. Vamos à questão. A escola da Poisson Publique distingue-se da escola do serviço público por conceituar o direito administrativo pela coerção, pela prerrogativa, ato de império, diferenciando-se de ato de gestão. Está dizendo que o direito administrativo é isso aqui, ó. Estado de um lado e abaixo do Estado o particular, dentro de uma ideia de verticalidade. Essa é a Poisson Publique. E a resposta, portanto, só pode ser verdadeira. E aí eu trouxe esse quesito e trago aqui mais um quesito. Vamos continuar. Outros critérios e escolas. Negativista ou residual significa dizer que o direito administrativo não é julgar. Não. Eu tenho atividade administrativa, legislativa e judicante. São três grandes atividades do Estado. Mas administrar não é legislar. O que é administrar? Eu não sei, eu não consigo definir. Mas eu consigo chegar ao objeto do direito administrativo por exclusão. Eu nego que o direito administrativo não é, para concluir o que ele é. Ele não é julgar. Não, não é. Ele não é legislar. O que ele é? Não, o que ele é eu não sei. Mas eu sei o que ele não é. Essa escola negativista ou residual. Temos o critério da hierarquia orgânica, em que o direito administrativo cuida de regular a vida dos órgãos inferiores e o direito constitucional, portanto, e o DCO, órgãos superiores. O teleológico, a palavra teleológico tem a ver com busca de finalidades. Finalidade. Teleologia quer dizer finalidade. Vamos a mais uma sentença. Segundo a escola da Poisson Publique, mais uma vez, as prerrogativas e privilégios que o Estado possui frente ao particular constituem um critério definidor do direito administrativo. Está dizendo que a verticalidade é um critério marcante no direito administrativo. Não está dizendo que exclusivamente é isso, mas primordialmente é isso. A coerção, a força, poder fazer, desde que, obviamente, haja uma lei, haja alguma
alguma coisa no sistema normativo que assim permita fazer, agir com força. O item é verdadeiro. Vamos a mais outros critérios e escolas. Vamos reforçar aqui o residual negativista. O direito administrativo não é legislar e o direito administrativo não é julgar. Professor, apresenta para nós, porque isso pode ser importante para efeito de prova, uma crítica a esse critério. A crítica é que não se define o direito administrativo. Você consegue chegar ao objeto por exclusão, mas sem definir o que é o direito administrativo. Um outro critério, aqui, é o critério da administração pública, com certeza, dos critérios. É aquele que você não pode esquecer. Você esquece do seu nome. Meu nome é Ramai, por exemplo. Você esqueça seu nome, esqueça seu sobrenome, mas não esqueça o critério da administração pública. Em sentido amplo, nós temos aqui as funções políticas e administrativas, os órgãos políticos e administrativos. Então percebam que eu tenho funções e órgãos, tanto as funções e órgãos políticos, como as funções e órgãos administrativos. Isso pensando em administração pública no sentido maior. Vindo à questão, consoante o critério negativo, também chamado de residual, o direito administrativo compreende as atividades desenvolvidas para a consecução dos fins estatais? Olha a palavra mágica. Para perseguir, para alcançar os fins estatais. Não. Isso aqui é o teleológico. Prosseguindo, então, primeiro erro. Incluindo atividades jurisdicionais. Incluindo? Não, gente, não inclui. É aquilo que não é jurisdicional. É aquilo que não é legislar. Esse é o critério residual negativista. Não inclui jurisdicional, não inclui legislativo, exclui, ao contrário. E a consecução das finalidades estatais tem a ver com o critério teleológico. Então, essa sentença está triplamente incorreta. Vamos a mais uma questão. Sistema de jurisdição francês, também chamado de sistema dual. Professor, mas é aplicável ao sistema brasileiro? Não. Cuidado, né? Vamos aqui reforçar. Nós temos lá o artigo 5º, o inciso 35, que veicula no texto constitucional o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, também chamado de sistema inglês ou de jurisdição una ou única. Então, cuidado, não é o dual. Mas eu trago aqui para reforçar que na França nós temos um Conselho de Estado em que suas decisões formam coisa julgada material. Material quer dizer definitiva. Como assim, professor? Definitiva. Elas não podem ser controladas, elas são insindicáveis pelo Poder Judiciário, formando a figura do contencioso administrativo. Direito administrativo, aqui nesse momento, o Conselho de Estado, no primeiro momento da França, o direito administrativo era interpretado só como um amontoado de leis, aplicando naquele momento o critério exegético, caótico, empírico ou ainda chamado de legalista. Pensando nisso, façamos a questão de número 7. Para a escola exegética, o direito administrativo tinha por objeto a compilação das leis, sim, e a sua interpretação com base principalmente na jurisprudência dos tribunais. Sim, a interpretação com base na lei. O que aconteceu aqui como ponto de crítica? A crítica é que não considerou a carga normativa de algo que vem antes, algo que fundamenta, algo que alicerça a carga normativa dos princípios. Não levou em consideração a carga normativa dos princípios. Então,
A sentença está perfeita. Não vejo qualquer erro na sentença. Chegamos aqui à questão de número 7 e fechamos nosso primeiro bloco de nossa aula de número 1.